boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente está retornando com as nossas lives para as mulheres e eu estou muito feliz com isso. E eu sou a Lilian Yucari, eu sou personal organizer aqui em São Paulo, capital. E hoje o tema vai ser Mulheres, né? 40 anos, o novo 20. Quem aí concorda com isso? Tem várias polêmicas envolvendo isso, né? Quem vai conversar comigo hoje vai ser a Ana Carolina, da Carolas Artesanais. E ela era advogada por formação e hoje ela trabalha com confeitaria. E como a nossa vida muda depois dos 40 anos, né? Quantas coisas a gente não fala nem tanto da parte física, apesar que muitas mulheres nem parecem, né? Mas assim, de tudo que engloba isso, como a gente muda a nossa aceitação, como a gente fica mais motivada. E aí a gente vai conversar sobre isso. Só esperando aqui a Carol. E aí, Carol? Olá! Tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Melhor agora que a gente vai conversar, né? Com certeza. Já tô aqui, ó, na minha cozinha. Isso aí. Se apresenta para o pessoal, Carol. Bom, gente, eu sou Ana Carolina. Eu acho que não sei se alguém viu a outra live que eu fiz com a Lilian. Foi quando, Lilian? Foi em setembro, outubro do ano passado? Setembro do ano passado. E quem não Foi, né? viu, tá no meu IGTV. É só correr lá que vai encontrar a nossa live de recomeços. Foi. E a gente estava falando na ocasião sobre recomeçar, que foi o que eu fiz Sim. quando optei, apesar de advogada por formação, eu optei por trabalhar com confeitaria. E então, quem não viu, eu sou a Ana Carolina. Sou conhecida como Carol, como Aninha, como Cacau, como Ana, até como Carlota. Tem um cliente que não Carlota. um cliente esqueceu o meu nome e falou para a mulher dele: Poxa, você não vai pedir para Carlota aquele negócio assim assado? Ela não é Carlota, é Carolas. E aí ficou Carola também, Carola. Então, assim, por nome, vocês têm várias opções para me chamar. Tenho 41 anos, sou formada em Direito. Esse ano vai fazer 20 anos que eu sou formada em Direito. Passei na OAB. Na outra live eu contei toda a minha história, como é que foi para chegar até aqui. Então, acho que se eu repetir, talvez a gente perca o tempo de falar sobre o assunto proposto hoje, que é 40 anos, o novo 20. Eu e a Isso. Lilian, a gente conversou muito sobre isso, porque a gente percebeu que muitas pessoas, a essa altura do campeonato, estão enfrentando os seus medos e dando uma guinada na vida, uma reviravolta, e estão Uhum. recomeçando, que foi o meu caso. Eu acho que, na verdade, a live de hoje, né, Lilian, acho que é uma espécie de continuação Isso. daquilo que a gente. Gente, oi para todo mundo que está entrando aí. Eu sei que é muita gente. Eu não vou nem citar nomes. Tem muito seguidor meu, tem muito cliente meu querido demais, tem amigos, Olha. tem a mamãe e minhas Isso aí. irmãs. Então, não vou poder falar, porque senão eu vou omitir alguém. Então, um beijo, obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui me assistindo. A Então, gente agradece a todo mundo que está aqui, né, Carol? isso, os amigos da Lilian também, que eu sei que são muitos aqui, os seguidores dela, as colegas de profissão, que eu sei que são inúmeras aqui também. Prazer falar com todo mundo. Espero que essa live, né, Lilian, que possa encorajar alguma pessoa, tem homem aqui também assistindo, encorajar você que Sim. está aí assistindo, que acha assim, ai, mas 40, eu já tô velho, né, não sei o quê. Gente, o 40 é o novo 20. A gente, com 20 anos, foi mais ou menos quando eu saí da faculdade, eu saí com 21. Naquela época, 20 anos atrás, era realmente o começo de tudo, né? Era quando. Gente, era outra história, era outra. É. Se você não tem a nossa idade, né, Lilian? Você não vai entender muito Uhum. todo o contexto. Mas, assim, a vida começava realmente aos 21. Com 21 você já tinha que estar formado, já tinha que estar trabalhando e não sei o quê. E hoje, às vezes, as pessoas começam até mais cedo, mas sem essa pressão de eu tenho que escolher uma profissão. Aliás, eu acho, Lilian, que se eu tivesse tido a oportunidade de escolher um pouco mais velha, com mais maturidade, não que eu me arrependa de ter feito direito, absolutamente, não me arrependo, hora nenhuma, faria de novo. Aliás, eu acho que deveria fazer parte da grade curricular das escolas uma noção básica de direito.
Eu acho que deveria fazer parte, Sim. sabe? A Acho que a gente gente não tem nem ideia, né? não tem ideia de direitos, de deveres, de como é que funciona o sistema jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro. Acho que tinha que, em algum momento da grade curricular das crianças, né, ou dos jovens, fazer parte antes deles optarem realmente por alguma profissão na faculdade. Então, naquela época, assim, gente, muito crua, muito nova, eu recobrando um pouco, né? Eu saí, tentei ainda 2 anos passar em concurso, porque na época eu queria muito fazer o concurso de magistratura, eu queria ser juíza, mas a realidade se mostrou outra. Nesse meio tempo eu tive um filho, eu fui trabalhar em empresas num setor completamente diferente da minha área de formação, eu sempre me dei muito bem em departamento financeiro, cheguei a ser chefe lá de coordenação de contas a pagar de uma empresa que tinha quase 20 filiais no Brasil inteiro e todos os pagamentos eram centralizados na matriz, então assim, eu tinha muita gente sob meu controle, entre aspas, né? Então, trabalhei muito nessa área. Mas em 2016 eu tive uma depressão fortíssima e eu falei, gente, chegou a hora de eu tomar uma decisão na minha vida. Nesse meio tempo, a vida inteira, gente, eu gostei de fazer doces, gostei de mexer com cozinha, mas até para manter a dieta, uma certa época eu parei de mexer com isso. Eu gostava de fazer para agradar as pessoas, para fazer para o pessoal de casa, para dar de presente para um amigo, para levar para uma festinha. Sempre a Carol que levava a parte do doce, né? Uhum. E aí, em 2016, eu tive depressão. Eu pedi desligamento da empresa onde eu trabalhava. Que, aliás, acho que foi por causa de um fator que a gente comentou depois daquela live que surgiu a ideia dessa outra live, Lilian. É sobre as coisas que eu aprendi de bagagem nessas empresas que me fizeram tornar quem eu sou hoje e ter a visão de negócio que eu tenho hoje, né? Uhum. E em 2016, eu assim, com a autoestima muito abalada ainda, né? Com aquela coisa de depressão e tal. Eu comecei a fazer os doces como ofício. Na época eu tinha 36 anos. Mas assim, parece que eu não acreditava muito, sabe? Eu falava, nossa, mas com 36 anos, gente, como é que vai ser? A gente se E sentia velha, né? nossa, muito, muito, Lilian. E até porque existe até um determinado preconceito em algumas empresas, sim. Não vamos ser hipócritas. Existe sim Sim, existe. preconceito com quem tem De mais de idade. 35 anos. Tem. E assim, é engraçado que a bagagem que a gente tem, que a gente pode não ser muito novinha, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer que a gente seja Com mais certeza. lento, não quer dizer que a gente seja menos inteligente, menos aberto a fazer mudanças, a aprender novas coisas. Muito pelo contrário, a gente tem a maturidade para tornar isso muito mais rápido. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade, né, Lívia? O bom é que a gente E vai eu tendo vai, temas, né? Para você voltar mais vezes. isso. Então, eu comecei a fazer como eu fiz, comecei com bolos no pote. Gente, e eu não imaginava que a coisa pudesse realmente dar certo. Eu acho que até as pessoas de fora criam mais do que eu que daria certo, porque realmente eu gosto de fazer isso, eu tenho prazer em fazer isso, eu faço bem feito, modéstia totalmente as favas agora. Faço bem E a gente feito. passa mal daqui do outro lado. Dá até aquela Gente, palpitação, mas assim. você entende, né, Lilian, que é assim, que são ossos do ofício, eu tenho que fazer Sim. aquela propaganda, né? Teve uma cliente uma vez que falou assim para mim um dia, ela viu também, só que ela viu um pouco tarde, já tinha acabado no dia. Aí eu falei, não, mas eu faço para você amanhã. Ela falou assim, mas aí é que tá. Agora seria por impulso, porque eu nem posso e nem deveria, mas se tivesse eu ia Olha. comprar. Mas já que é para amanhã, eu já tenho a Então, não. consciência de decidir que não. Então, para você ver que a gente faz isso, lógico, eu não vou mentir aqui, né? A gente tem que fazer a propaganda para A estimular propaganda, mesmo, justo. estimular que a pessoa, né, sinta aquela vontadezinha e compre. Mas voltando, né, com 36 anos, tal, comecei com bolo no pote, comecei assim, gente, eu passei assim de um faturamento, né, mensal, eu como empregada numa empresa, eu passei a ganhar ali, assim, sei lá, menos de 1/10 do que eu ganhava. Então, assim, gente, foi um período muito árduo, muito, muito difícil, mas eu vejo a mão de Deus em cada coisa que aconteceu nesses 4 anos, que hoje são 4 anos de Carolas, eu vou chegar aqui na cozinha daqui a pouco. E. Carol, afasta um pouquinho o seu rosto da câmera. Sim, assim. Isso, e levanta um pouquinho.
Senão tava dando para ver mais a sua parte de baixo. Aí agora a gente consegue te ver Sim. inteiro. É engraçado porque aqui a visão que eu tenho é outra. Fica parecendo que tá tudo ok. Não, beleza. Mas Agora tenta ficou bom, levantar um então? pouquinho o seu celular, porque eu tô vendo mais aqui a É parte. porque ele tá num tripé e é a altura máxima dele. E a minha cadeira é alta, acho que é por isso. Será que fizer assim? Ah, Melhorou? agora melhorou. Agora Melhorou? dá para ver seu rosto. Dá. Eu tô meio deitadinha aqui, mas tá tudo bem. Então, onde eu estava? Falando Do, do faturamento, do né? valor. Isso. Isso. E vejo a mão de Deus em cada coisa. Porque nesse meio tempo, Lilian, eu fiz algumas entrevistas em algumas empresas que... A minha mãe também tá falando aqui que era para eu abaixar. Ela veio aqui falar para mim. Eu fiz algumas entrevistas em algumas empresas grandes. Meu currículo era muito bom. Meu currículo é bom. Eu me esforcei muito nos lugares por onde eu passei. Eu entrava numa vaga, mas graças a Deus e ao meu empenho, eu crescia nas empresas e adquiri uma bagagem muito boa, né? E mesmo assim, eu chegava, às vezes, na terceira etapa das entrevistas, quando eu saí, né? Vendo o faturamento ser tão baixo, a gente é acostumada a uma determinada quantidade de gastos no mês, né? Eu tenho um filho para criar, né? Então, assim, estava muito difícil manter, gente. Não foi fácil. Não foi fácil passar de um padrão de gastos para poder estar menos de 1/10 disso. Foi muito complicado. Foi assim, mas eu vi assim que Deus, hoje eu enxergo isso com mais clareza, né? Deus estava fechando, entre aspas, algumas portas, porque ele tinha, se ele me deixasse entrar por lá, talvez eu não estaria onde eu estou aqui hoje, né? Que é realmente aquilo que eu gosto como ofício. Eu nunca na minha vida vou esquecer na consultoria que eu fiz com a Edilane Francescato, quando ela me perguntou: Carol, para você saber o seu propósito de vida, aquilo que você realmente gosta de fazer e quer fazer como ofício, eu vou te fazer a pergunta: o que você faria todos os dias da sua vida sem cobrar 1 centavo se você não precisasse ganhar dinheiro? O que você faria? Eu falei: doces. Ela: mais uma confirmação. Porque assim, Lilian, eu chegava a falar: não, isso é coisa da minha cabeça, eu não nasci para ser empreendedora, eu não nasci para ser dona de um negócio, aquelas crenças limitantes que a gente tem, né? Que a gente foi criado: não, eu tenho que ser empregada, eu tenho que ter um salário fixo. Gente, realmente é muito mais cômodo ter um salário fixo. É muito mais cômodo. Mas nem sempre é gostoso, é prazeroso. Nem sempre. Lilian, por fim, nessa empresa, eu pedi desligamento porque chegava domingo à noite, quando tocava a música do Fantástico, eu tinha palpitação, eu começava a chorar, eu tinha pânico. Assim, não era nada contra a empresa, gente. É assim, a infelicidade mesmo de não estar no lugar, não pertencer àquele lugar. Só que, ao mesmo tempo, o salário era muito bom, eu tenho um filho para criar, eu crio sozinha, era cômodo para mim. Porque eu tinha medo, eu sempre ficava me dando a desculpa: não, mas eu não posso, aqui na cidade nem tem um salário desse. Eu não posso largar isso, a troco de quê? De nada, não tenho um ofício. Eu já tinha OAB, mas assim, nenhuma experiência na área jurídica. Nada. Então, assim, eu não sei se seria muito fácil. Alguns escritórios até preferem, né? Gente que vem sem vícios e tal, mas eu não tinha prática. Eu nunca militei na área jurídica, nunca. Então, eu teria que começar do zero. E muitos escritórios não têm paciência para isso. Eu falei: gente, o que eu vou fazer da minha vida? E, assim, deprimida e tomando medicação, sabe? Eu fui em psiquiatra. Então, assim, a coisa estava séria mesmo. A minha mãe deu um ultimato. Falou assim: minha filha, você sabe que eu te apoio em tudo. Ela e meu pai. Você sabe que eu te apoio em tudo. Você sabe que eu não dou palpite. É uma decisão muito pessoal, mas eu quero fazer algumas considerações. Você está cada dia mais doente, mais triste. Isso está afetando o seu convívio social com as pessoas, está afetando o seu relacionamento com o seu filho. Você não está conseguindo demonstrar o amor que eu sei que você tem com ele. Você não está tendo paciência com ele. Lilian, não aguentava barulho mais, eu não aguentava barulho de gente. Eu chegava, entrava pro meu quarto, se eu pudesse, eu enfiava debaixo da cama e só chorava. Sabe? Eu chegava do trabalho. Era horrível, gente, era horrível. Então, assim, Deus às vezes permite que a gente passe por essas coisas, chega a esse ponto, porque a decisão é minha. Deus estava dando vários sinais, mas eu não sou um boneco. Eu tenho poder de escolha e ele me dá essa liberdade, né? Essa livre agência.
E eu tomei a decisão de realmente pedir desligamento, porque eu cheguei à conclusão que eu pararia no hospital psiquiátrico ou no cemitério, porque eu estava enlouquecendo. Nossa. É. E aí, uma menina que fazia massagem em mim, ela fazia também bolo no pote, eu até brincava com ela, você faz o bolo no pote, você engorda sua cliente para depois você vir fazer a massagem, né, essa malandrinha. E ela, quando ela viu o site, ela falou, vou te ensinar, vou te dar um curso. Aí eu paguei um curso para ela me ensinar bolo no pote, que eu já, assim, já tinha costume de fazer as coisas na cozinha, mas nada assim sério para vender, né? E comecei com bolo no pote. Comecei a minha primeira vez, eu fiz 36 bolos no pote, que é onde eu fiz com ela, primeira vez. Eu vendi assim, muito rápido, muito É o rápido. dom, né? E assim começou. E aí veio a curiosidade, eu olhava assim, queria ver. é, Via doces, brigadeiro, vou fazer doce para vender também. Aí eu testei de cara 4 receitas. E até um certo dia eu fiz o comparativo, né? Que a gente não deve se acomodar e não deve deixar de tentar melhorar. Porque o meu doce, o primeiro doce que eu fiz para o doce que eu faço hoje, a diferença de aparência, Lilian, é assim, surreal. Já era um doce muito gostoso, mas não tinha a aparência bem acabada que tem hoje, sabe? Então, assim, Foi aprimorando. exatamente. E é isso que a gente vai fazendo que a gente pelo menos deveria fazer, né? A gente É, deveria que a tentar maioria das sempre, pessoas deveria. Uhum. deveria tentar melhorar. E foi assim um marco, né? Com 40 anos de idade, surgiu a necessidade, que eu vi, assim, eu acho que a maioria que está aqui, que é meu cliente aqui, amigo, parente, sabe? Papai, vou falar para os seus seguidores, para os seus amigos. O meu pai foi diagnosticado com Alzheimer em 2019. 2019, foi. Ele estava com 70 anos. Porque até então era assim, Lilian, eu moro com os meus pais, a minha mãe deixava a cozinha para mim, tipo assim, semana de Páscoa, mês de Natal, eles nem ficavam aqui. O papai pegava a mamãe, eles iam para casa da minha irmã, ficavam o dia inteiro, largavam. Eu, tipo assim, eu era dona da casa. Eu não tinha que pedir ninguém licença, eu não mudava a rotina de ninguém para poder trabalhar. Então a gente conseguiu conciliar durante 4 anos a Carolas com a cozinha da minha mãe. Porque enquanto ela cozinha, eu não mexo com as minhas coisas e vice-versa. Eu sou extremamente enjoada, né? E tem que ser mesmo. Eu sou Tem que muito ser com, enjoada. né, coisa de Com comida, coisa de né? comida para poder vender, principalmente. Então, eu sou muito enjoada. E aí, papai com Alzheimer e assim, e deu uma progredida muito rápida. Assim, a doença progrediu muito rápido. Em termos de 6 meses, assim, ele já não estava mais saindo de casa. E logo depois veio pandemia, aí que não saía mesmo. E eu falei, gente, eu preciso dar um jeito, não tá E na pandemia, graças a Deus, é engraçado, para tanta gente foi tão ruim, Lilian. A pandemia, para mim, lógico, não estou falando da parte da doença, de que o país está Uhum. sofrendo, não estou falando das pessoas que morreram, estou falando nos meus negócios. A Sim. pandemia me fez crescer. A pandemia me fez crescer. Assim, eu me tornei mais conhecida, a propaganda do boca a boca ficou mais eficiente ainda, muita gente começou a me conhecer e passou a ficar insano trabalhar com as minhas coisas, conciliando com a rotina do papai, porque aí ele dentro de casa, sem poder sair, tinha o horário do cafezinho dele, do lanchinho, do almoço, outro lanche, do jantar. Aí você pensa, eu tendo que atender muita gente, tendo que interromper cada vez dessa que ele precisava fazer as refeições, e eu não podia tirar ele da casa dele, doente, né, na pandemia, com capricho para poder fazer minhas coisas. Então, assim, eu tava ficando louca. E aí, eu falei, gente, e Deus é tão maravilhoso que nesse meio tempo, a gente tinha um lote do meu avô, de herança da minha mãe, que tinha 6 anos já que a gente tentava vender. Gente, eu tô falando umas coisas meio desconexas, mas vocês poderem entender no final, tá? Tudo tem sentido. Tem. E já há 6 anos, assim, voltando um pouco, um mês antes da pandemia, gente, a gente conseguiu comprar 2, porque o lote era um lote muito caro. Mas ele dividiu entre os 5 filhos e a mamãe já repartiu a parte dela pra gente. Eu falei, gente, eu tenho agora o dinheiro para poder investir num local para construir minha cozinha. E as minhas irmãs ficaram de acordo, assim, no princípio todo mundo com muito medo, né, de eu pegar o único dinheiro que eu tenho, afinal, para poder investir em uma coisa que é dentro da casa da minha mãe. E aí, no final de 2020, eu construí
essa cozinha aqui, que Que agora eu ficou uma consigo. maravilha. Ficou muito linda, gente. Depois eu vou fazer um tour com vocês por aqui. Quem me segue já tá frouxo de conhecer tudo, né? Todos os E a gente detalhes. participou de todo esse passo a passo, né? Tudo! Desde a Excelente. do primeiro tijolo até a Sim, da construção primeira final. furada. Gente, é engraçado que quando furaram, eu falei, meu Deus, não vai caber nem um fogão lá dentro, né? Eu não tenho noção de espaço nenhuma. É, Mas realmente, quando furou, pareceu muito pequeno. Eu falei, meu Deus, não vai caber um fogão, uma geladeira e eu lá dentro, né? Mas ficou maior do que a minha cozinha lá dentro de casa. Lilian, se não legal. fosse essa cozinha, eu não sei o que eu teria feito no Natal. Porque o Natal também foi outra Você explosão. ficou assim, Graças a diretão, Deus. né? Foi, trabalhando cerca de 16, 18 horas por dia. E aí, quando a gente olha isso e a gente vê o tema da live de hoje, que é 40, o novo 20, se eu tivesse desistido, Lilian, lá com 36 anos, tivesse me obrigado a continuar trabalhando num lugar Uhum. que tá bom, maravilhoso, me serviu durante muito tempo, pagou salários maravilhosos para mim, que eu era comissionada, ganhei comissões altíssimas lá, foi muito bom financeiramente, mas que por fim me adoeceu. Se eu tivesse permanecido lá, o que teria acontecido comigo? Se eu não Com tivesse tido a certeza. ousadia, né, de Exato. sair da minha zona de conforto, de um salário maravilhoso, para ganhar um décimo do que eu ganhava durante tanto tempo e persistir, porque eu persisti, gente, porque as portas Uhum. estavam fechadas. Igual eu falei, eu fazia entrevistas maravilhosas, eu falava, saía das entrevistas, né, nesse período que eu conciliava os bolos no pote fazendo entrevista em grandes empresas, porque eu falava, eu preciso trabalhar, não dá para viver com um décimo do que eu vivia antes. E chegar na terceira entrevista, o povo empolgadíssimo comigo, com o meu currículo, com a conversa que a gente tinha ali, chegava no final, no resultado da entrevista, infelizmente, sabe, umas desculpas nada a ver. Eu falava, meu Deus, mas essa vaga parecia ser minha. E ainda Por bem isso que que eu não foi. falo, não foi, porque Deus estava cuidando. Deus estava cuidando de tudo, porque Ele sabia que eu tinha que, inclusive, passar por essa escassez. Eu estava sempre acostumada, assim, graças a Deus, né? Nunca fui rica na minha vida, Lilian, mas eu sempre tive um dinheirinho bom para poder gastar Uhum. com besteira, sabe? Gastava com o que precisava e tinha para gastar com besteira. E nesse tempo eu tive que aprender a economizar. Eu tive que Sim. aprender a dar muito valor no dinheiro. E nada melhor do que a gente dar valor no dinheiro, gente, quando a gente é o patrão. Oh, Não é? E assim, e essa crença limitante que eu tinha de não nasci para empreender, nossa, empreender é muito difícil, porque aí, sabe, a gente inventa um monte de desculpas. sim. Porque, eu tô muito velha para isso, eu já tenho quase 40. Eu não Isso aí. tenho vocação para poder ser patroa. Eu vou trabalhar, tá muito difícil contratar gente. Realmente, gente, tá difícil mesmo. Mas as empresas estão aí funcionando. Então, assim, eu tinha Sim. inúmeras desculpas para não dar prosseguimento no meu sonho. Mas Deus tinha um sonho para mim. E Sim. graças a E Deus, a pode falar. diferença é isso, que as mulheres hoje estão se reinventando, Sim, né? sim. Porque aquela coisa de antigamente, você vê lá, minha mãe, minha avó, muito tempo atrás, se olhar com a idade que a gente tem hoje, elas jamais fariam o que a gente faz. Nunca, Jamais, nunca, nunca, né? nunca, nunca. Porque assim, é o tal negócio, é o condicionamento mesmo, né, Lilian? É um tipo Sim, de educação que recebem mesmo. A minha mãe mesmo, ela é super preocupada comigo até hoje, e ficava assim, durante um tempo, inclusive, não por maldade, nem por falta de acreditar em mim, mas o medo dela, qual era o medo dela? Dela sim. morrer e eu não ter, assim, como eu não sou casada, né, eu tenho um filho, ela tinha medo, tipo assim, da gente ficar desassistido, né? Porque eu tenho duas irmãs e tal, mas cada uma tem sua vida. Elas têm suas casas, seus maridos, né? Uma delas tem filho. E ela falava assim, acho que só vou morrer sossegada se você passar num concurso. Entendeu? Então ficou essa Que coisa. era aquela Aí, visão de antigamente, né? sim, tipo assim, de enxergar em concurso a estabilidade que É, você a precisa, estabilidade. como se você precisasse só disso para ser feliz, sabe? Como Aham, se só concursados tivessem oportunidades e chances. sim. E por um tempo eu também fiquei nessa, sabe? Assim, pensar, meu Deus, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que passar num concurso para poder dar uma boa vida para o João Antônio e para não ter essa preocupação que cada mês é de um jeito.
Porque, gente, é difícil mesmo. Empreender não é mole, não. Não, Que a não é gente fácil para ninguém, né? não é, é muito gasto, é muita coisa. Você fala, meu, tem hora que você vai arrancar os cabelos, a vontade é de arrancar os cabelos, né? Mas no fim é tudo muito bom. Então, eu acho Sim. que o recado que tem que ficar para quem está assistindo a gente, que fica às vezes em dúvida por causa da idade. E não tô falando só de emprego, não, gente. É de arriscar várias outras coisas, sabe? Sim. De achar Um que. exemplo que a gente pode dar, Carol, é, por exemplo, assim, a minha avó, ela ficou viúva, ela tinha 30 e poucos anos, com 3 filhos. Nossa, 3 muito filhos novos. nova, muito nova. Então, só que você pensa, antigamente o homem casava de novo quando ficava viúvo. A mulher não, ela continuava a seguir a vida dela como dona de casa e cuidava dos filhos. Hoje, uma mulher de 30 anos, pensa, uma mulher de 30 anos viúva, Nossa, gente, ela tem toda a vida pela frente. tem. Até mais, né? Então, Até de com sim, 40, 50. 40, 50. É, mas esse padrão da gente comparar como as coisas mudaram. Por isso que os Demais. 40 é os novos 20, Os 30 novos anos 20. mesmo. Porque antes, assim, você só tinha, entre aspas, chance no mercado de trabalho, chance de ser alguém na vida, se você tivesse 20 anos. Se você passasse de 30, opa, não, peraí, você Já acabou. já tá de idade, né? Já não serve muito para mim. E eu acho que futuramente a tendência das empresas vai ser realmente dar valor em pessoas mais maduras, porque Sim, a gente alia o conhecimento à maturidade. Porque, Lilian, faz a diferença. eu olho para trás de algumas decisões que eu tomei, que naquela circunstância me pareceram as melhores decisões, mas que às vezes, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria feito Faria outras toda a diferença. opções. Com Exato. certeza. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aceitar a nossa idade, assim, com orgulho, sabe, com alegria de pensar, poxa, eu tenho uma bagagem agora. E aí, trazendo, Sim, que foi a nossa conversa que trouxe para essa live, eu falando, né, das coisas que eu aprendi durante esse tempo todo, essa bagagem que eu adquiri, especialmente nessa última empresa onde eu trabalhei, e que eu aplico aqui na minha empresa. Porque, sim, gente, eu estava assistindo uma live outro dia de uma pessoa que eu admiro muito, ela chama Pamela, é do Faço as Contas. Ela ensina gestão para nano empresários, para micro e pequenas empresas. E ela falando isso, que a gente, no começo, a gente tem dificuldade de pronunciar a palavra assim, eu sou empresária. Parece que a gente não merece, sabe? Só porque a gente é pequeno, porque a gente está dentro de casa. Não, gente, acabou essa mentalidade, não é assim mais. Então, assim, fui lá, sim. fiz meu CNPJ, fiz minha conta pessoa jurídica, não misturo mais as bolas, cada coisa num lugar. Na hora de me pagar, eu transfiro o dinheiro para minha conta pessoal, eu jamais gasto direto da minha conta. Então, assim, é organização. E, assim, Lilian, eu tenho crescido dia após dia. Esses 4 anos também de relacionamento com clientes me fizeram, sabe, ter uma dinâmica diferente na empresa hoje. Sim. Então, tudo tem caminhado. E aí você pode pensar, nossa, mas com 41 anos, você está começando agora. De verdade mesmo, a Carola deu um boom, foi agora. Gente, estou super nova. Justamente. Dá muito tempo de trabalhar ainda, de conquistar muita coisa ainda. A Com expectativa certeza. de vida da gente aumentou muito. Aumentou. E é o que a gente fala, se a expectativa de vida hoje for 70 anos, gente, a gente tem mais da metade da vida ainda pela frente, né? Quase a metade da vida pela frente. E é muita Sim. coisa pra gente parar. E pense em 20 anos atrás, a expectativa de vida não era essa. Então, por Não, isso que as coisas não. mudaram, né? Vieram muitos estudos científicos que melhoraram a vida da gente em muita coisa, Sim. né? A questão da Que qualidade da vida eu acho que sim, mudou, Carol, né? sim. Nesses 20 anos, Hoje, coisas demais mudaram, Lili. Então, assim, sim. a nossa expectativa é muito maior e por isso não é tarde 40 anos. Não, de 40 forma anos é quando você alguma. está começando. A minha irmã está aqui, uma É isso aí. jovem. Uma jovem. Bem isso. Uma É bem isso. jovem. E eu acho que a vantagem maior disso tudo é a bagagem que a gente tem, né? Como você Sim, disse, é a sim, maturidade que a gente tem no poder da decisão. A nossa sim. cabeça está mais organizada, o nosso espaço está mais organizado, a gente está melhor, Uhum. né? Porque quando a gente é muito novinha, a gente age muito pelo impulso, Sim, né? A gente perde cada oportunidade que, olha, muito.
né? Muito mesmo. Ó, a Elaine falou, eu com 43 me sinto com 30. É bem isso Tá mesmo. vendo? A gente tem, né? Uhum. Essa sensação de 30 mesmo, 20. Exatamente, porque além da tecnologia ajudar a nossa pele, a Laiane, gente, Laiane, minha cliente querida, também acabou de entrar. Oi, Laiane, um beijo para você, obrigada. Ela é uma empreendedora que me inspira, assim, demais. E ela é super jovem, muito jovem, não tem nem 30 Aí. anos e tá assim, sabe? Pensa ela com 40. Ninguém segura essa mulher. Não é? Aí. Ninguém segura. Vai ter várias filiais, Laiane, no país inteiro. Então, gente, é isso, sabe? A tecnologia está a nosso favor, tanto para questão de aparência, Sim. quanto para aprendizado. A pandemia fez todo mundo crescer muito, Sim. espero que muita gente tenha aproveitado para evoluir, né? Para poder Sim. crescer como ser humano. E a gente tem que unir tudo isso, gente, às informações que são bombardeadas o tempo inteiro, para poder dar passos para frente e enxergar que não, 40 anos não é velho mais. Não. De forma alguma. 40 anos, eu tô muito jovem. Tô muito jovem ainda. Totalmente. Tem muita coisa para poder conquistar, para poder aprender também, né? Para poder evoluir. E, Lívia, eu queria que você falasse também, que eu sei que a live eu sou a convidada, mas tem gente aqui que está pela primeira vez te vendo e não sabe também da sua trajetória. Por que nós duas chegamos a essa conclusão que o 40 é Nos novo 20? encontramos assim. Não é só por causa de mim, gente, é por causa da Lilian também. E eu acho que ela pode dar o testemunho dela aqui e confirmar aquilo que eu tô falando. Sim, ó, só um comentário aqui da Andréia. A Deia colocou, e eu com 56, boa, boa. Mas a Deia, ela até não fala que é 56 anos, que cozinha novíssima. Que é uma coisa de louco. Mesmo? Viu? Sim, Andréia, ela é mais dos salgados. Doce? Ela é de São Paulo? Ela é de Salvador. Salvador. Andréia, eu amo a sua terra. Me adota. Me adota, adoro. Eu adoro Salvador. Adoro, amo. Todas as férias, praticamente, a gente vai para algum hotel ali por perto. Eu amo. Amo a Bahia, gente. É muito bom, né? Mas vamos lá, a casa da Andréia a gente vai. Então, você pode convidar a gente, né? Vamos fazer uma reunião das 40. Vamos destrinchar mais esse assunto, né? De 40 novo 20, que tal? Lá na Bahia, na prainha, quem sabe, né? É isso aí. Então, eu também me formei com 20 e poucos anos, né? Ela faz doce sim, Andréia, olha. Me formei. Das minhas, então. Olha aí, ó, tá vendo? Ai, André, essa parte daí eu não sabia, não. Pra mim era mais do salgado, hein? Então, eu me formei também com 20, só que me formei com 23 anos em fisioterapia. E aí a gente começa a trabalhar também, né? E aí, trabalhei por 20 anos com fisioterapia, praticamente, 15, né? 15, 16 anos com fisioterapia. E aí, larguei. Resolvi ter um ano sabático. Nesse ano sabático tive uns problemas de saúde e tal. E aquela coisa de você quase morre, não morre. E aí eu falei, fiquei por alguma coisa, né? Então, foi aí, eu falei, gente, então alguma coisa tem que ter nisso. E eu sempre gostei dessa parte de organização, sempre, né, gostava dessas coisas de caixinha, de tudo mais, de organização e tudo. Como é que eu vi você falar uma vez, cada coisa tem uma casinha, né? É isso aí, tudo tem sua casinha, né, para manter a organização. E aí fui pesquisar tal, e aí conversando com uma amiga, ela falou assim para mim, tem um curso, né, da Priscila Saboia, até foi o que eu fiz. E ela falou, dá uma olhada. E eu cheguei em casa, era o último dia, eu falei, pronto, era pra mim essa vaga, tinha que fazer, né? Acabei fazendo o curso, me encontrei. Amo agora. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Mais de 40. Já tinha mais de 40, porque eu tenho 43, eu sou mais velha do que você, tá vendo? Então já era, porque tem um ano e meio mais ou menos, então eu tinha o quê? 41, quase 42 anos. Então, assim... E com 20 anos você imaginava que aos 40 anos de idade você ia largar a profissão que você escolheu para chamar de sua, para poder fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com... Aliás, pode até encaixar em muita coisa na fisioterapia, mas não tem a ver, né, Lívia? Sim, algumas coisas tem, porque aquilo lá, né? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz serve de bagagem pro que a gente é hoje. Por isso eu acho que da maturidade e de tudo mais que a nossa vida fica melhor, digamos assim. Né? Tudo vale de aprendizado. Né? A parte administrativa que você aprendeu, a parte mais dessa coisa da inclusão e acessibilidade que eu gosto muito, dá para incluir na organização. Então eu acho que tudo agrega valor, né, para o que a gente é hoje.
Por isso que eu acho que a gente se torna melhor com o passar do tempo. Com Né? certeza. Com Eu falo certeza. que eu não me troco por 2 de 20. Estou Eu muito também satisfeita não. assim. Também não. A E gente, quem tiver aqui é. coisa em Não, outra e pra quem tiver melhorar, a aqui gente tiver sempre com tem. mais de 40, fala aí pra gente se troca por 2 de 20. Gente, fala aí nos Não é? comentários. Quantos anos vocês têm em média aqui? Vocês preferem vocês hoje, né? Acima de Ou quando 30 tinha 20. ou quando É. tinha 20 anos? Vocês se acham melhores? E em quais aspectos vocês acham que vocês estão melhores hoje do que tempos atrás? Conta Não pra é? gente aí. A minha irmã diz que não se Porque eu troca acho que. também. Então, não dá, gente, né? Eu acho que assim, o que diminui um pouco é, olha, 52 anos, 43, tá vendo? É isso aí. Ó, Porque 44 também não se troca. 44. Gente, é muito melhor. Eu acho que a diferença, até a questão de estudo, eu acho que hoje eu estudo muito mais, tenho mais concentração no estudo e minha capacidade de aprendizado é muito maior do que quando eu tinha 20 na faculdade. Mas é por isso que eu te falei, Lili, Gente, se eu pudesse, assim, até inclusive mudar a legislação para proibir que os meninos entrassem na faculdade tão novos. Porque, lógico, gente, claro que tem aquelas exceções de gente assim que não nasceu para aquilo mesmo, que vai dar certo a vida inteira dentro daquela profissão. Claro, inclusive deve ser maioria, né? Só uhum, que, gente, é muita judiação, é uma decisão séria demais para a gente tomar. é, Eu tinha 16 anos de idade, gente. Que então, juízo que você tem? Você mal tem juízo para escolher a roupa que você vai vestir. Eu tinha que escolher minha sim. profissão. Pro resto da vida, né? Você pensa Sim, assim, pro resto da vida, o que que eu vou fazer? sim. E aí, por isso que a gente jamais vai passar pela nossa cabeça que depois de enfrentar 5 anos de faculdade de Direito, de conseguir passar na prova da OAB, que é dificílima, que eu ia... Muita gente, inclusive, assim, quando assistiu a primeira live, teve uma pessoa que é da minha igreja e tal, e depois ela veio conversar comigo, que ela falava, olha, eu vou te ser muito sincera, eu olhava para você e falava, meu Deus, mas o que que faz uma pessoa fazer 5 anos de faculdade, conseguir passar numa prova difícil dessa e mexer com doce? Como que Olha, tem coragem de, tipo assim, de largar tudo e fazer, sabe? É um preconceito meio enraizado, assim, e bobo da gente uhum. mesmo, tipo assim, como se um confeiteiro fosse menos do que um advogado. Cada um no seu Mas é o prazer que você quadrado. está fazendo, É, justo. e E você fazer vai assim, desempenhar muito melhor, fazer bem feito, fazer com amor, com... Gente, é o que a Edline falou. É assim, se você faria isso de graça, se você não de precisasse de graça. dinheiro, é porque é o que você gosta de fazer. E não Sim. importa, gente, não importa se não é a sua profissão de formação, não importa se você passou 15 anos estudando determinada coisa, que legal, parabéns, que bom. Você tem muito conhecimento acerca daquela matéria, mas isso não te anula. Sabe? Gente, se você tá passando por uma fase dessa, assim, de transição de carreira, né? Ou se você tá com medo de alguma coisa, não tenha. Não tenha. Ore, peça direção a Deus. Sabe? Carol, só Vai com ajeita medo mesmo. sua câmera de novo, que Assim, agora está aparecendo só a parte de cima sua. assim. Chega o seu rosto um pouquinho para trás. Deixa eu Isso, colocar. melhorou. Aí agora a É gente está porque te vendo inteira. o meu tripé ele é baixo e ele já tá encostado na parede. Assim, tá Aí, bom? não, agora seu rosto está pegando aqui, ó, daqui para baixo. Peraí, Isso. assim, Isso. Aí sim. pega melhor seu rosto. Sim, sim. Ô, eu Aí. tenho que arrumar um tripé mais alto. Acho que a cadeira tá muito alta pro tripé, sabe? Eu acho que é isso. Mas aí, assim, Então. voltando, gente, não é tarde, sabe? Se você tem um sonho, lógico, não é assim, meter o louco, não, amanhã então eu vou pedir conta do meu Não, trabalho. Não, tem que ter uma nada disso. estruturação. É. Você tem que, igual eu, demorei 3 meses, Lilian, para criar a coragem de sair do lugar onde eu trabalhava. Aqui tem até um rapaz que também está aqui, ó, eu sou engenheiro de computação e civil. Hoje estou fazendo planilhas para organização pessoal, profissional, financeira e amo o que Ali. faço. É isso aí. Ele tem, eu Alguém colocou conheço aqui também. ele tem 38 anos. Então, assim, E gente, aí, tá vendo? nunca é tarde, não é tarde. Sabe? É porque, assim, existe aquela coisa, né? Aquela meio que obrigação, aquela regra da sociedade. Todo mundo tem que casar, com determinados anos tem que estar na faculdade, com determinados anos tem que ter saído. Depois o processo é, você namora, fica noivo, casa, aí você tem um Nossa, filho, aham. 2, 3. Sabe? A sociedade meio que Não, agora impôs mudou. isso. Não, acaba. Gente, não existe isso mais. Graças a Deus por isso, né? Que se você Sim. passou por todas essas etapas e é muito feliz, maravilhoso, que bom.
Mas Sim, se você está infeliz onde você está, comece a planejar para fazer aquilo que você ama. Porque quando você faz o que você ama, parece que você não está trabalhando. Lilian, no Natal, eu exatamente. chegava a trabalhar 18 horas por dia. Na véspera de Natal, eu trabalhei 40 horas, sem dormir, Sim. direto. Eu sentei para E não almoçar. sente o cansaço. Não, tipo assim, depois, quando parou, quando a energia baixou mesmo, quando eu entreguei tudo, né? Aí, lógico, você toma um banho, você relaxa, você sente um pouco o baque. Mas enquanto você tá ali, você não tá nem vendo. A alegria, Lilian, a alegria que eu tinha de ver minha bancada cheia, de ver aquele movimento aqui na porta da minha casa, aquele tanto de gente vindo buscar coisas, e elogiando, e agradecendo, e o feedback que eu tinha também depois dos produtos, sabe? Gente, não tem sensação que paga. Assim, o dinheiro que os clientes me pagam, pagam meus boletos, mas a minha satisfação É pessoal muito maior. vem quando esse feedback é dado, sabe? Gente, por isso vocês estão aqui me Não, assistindo, com vocês são certeza. meus clientes. Vocês nunca, por favor, deixem de me dar um carinho e vir me contar o que vocês acharam dos meus produtos, por favor. Mereço. Com certeza. Aproveitar para fazer um merchan aqui, né, Lídia? É lógico, é lógico. Mas isso é engraçado, porque, por exemplo, se eu já peguei também projeto de organização que eu fiquei 12 horas Tá fazendo um vendo? closet. E Tá. no que Um você vai, você closet. quer fazer, você faz, você não Não quer sente parar. a hora passar. Você não Aham. para. E eu Aham. lembro que eu só vi essas, eu senti o peso, porque eu estava junto com uma amiga fazendo, né? Aham. Na hora que a gente entrou no Uber, eu consegui colocar o endereço errado Tá vendo? Aí é para ir para um minha casa. Eu alerta, coloquei. porque Aí que eu tava o cansada, porque assim, cansaço eu tava no chegou gás, federal. fiz. Aí na hora que eu cheguei, sentei, botei o número errado. Como que Olha faz só. isso? Eu falei, gente, eu não vi. Aí a perna É, cansou, tudo doeu, esse eu acho né? que chega, eu acho que é nesse momento, Lilian, que a gente vê o limite também humano da gente Sim. também. A gente não pode ser louca, inconsequente, irresponsável. E foi isso que eu falei para os meus clientes. Quando eu vi assim, que chegou, eu tinha programado na minha cabeça a meta para quantidade de sobremesas no dia do Natal. Falei, quando chegar em tal quantidade, eu vou parar. Eu vou parar, vou recusar a encomenda, por mais que eu ame o cliente, que eu adore, que eu fique com o coração doendo, mas vem a Mas não tem responsabilidade, né, como. Lilian? Ainda mais, assim, a parte ruim, entre aspas, né, dos 40 anos, é só assim, que você começa um certo declínio, né, Que é metabólico, não tem como, né, isso aí não gente? tem como Então, os brigar hormônios vão não cair. tem, não tem como brigar, né? Por mais que a gente tente manter uma alimentação boa, praticar exercício, nessa época eu nem É consegui ir pra academia um dia fisiológico. sequer, então assim, e a cabeça da gente também cansa. Assim, independentemente se você tem 40, 20 ou 30, dependendo da quantidade que você trabalha, obviamente você vai cansar mentalmente, né? Uhum. Então, chegou um ponto que eu falei, não, quando eu bater essa meta aqui, eu vou falar. E realmente eu recusei para muita gente. Mas aí, por que isso? O medo também de ser inconsequente e dar alguma. Porque pode dar alguma coisa errada, né, Lilian? Pode. A Sim. gente tem que contar com os imprevistos. E os imprevistos aconteceram. Então, graças a Deus, eu tive o bom senso, né? E o juízo de saber o meu limite humano também. Então, assim, agora, mas voltando para as pessoas que às vezes estão aí infelizes e achando que não, com 40 anos eu não vou conseguir um outro emprego. E não precisa nem ser empreendedor, não, gente. Às vezes você não está numa empresa que você não está feliz, você gosta da coisa do que você faz, mas você não gosta do lugar onde você trabalha. Não é tarde, não é. Uhum. Aproveita, venda o seu peixe com a experiência e bagagem que você tem. Procure, não fica assim, não vou procurar não vou achar mesmo, as empresas estão assim assado. Então, você tem que ir atrás. Sim. Tem que ir atrás. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho, a gente é no dicionário. Tem que trabalhar, tem que correr atrás mesmo. Se é sonho, vai atrás. Então, Não, assim, nada cai do céu. nada. A gente tem que parar com essa mediocridade, sabe? A gente às vezes se torna medíocre porque Sim. a gente não É destaca, não faz nada. acomodado, né? É, Isso, a zona de conforto, a temida zona de conforto zona de conforto. Sim. e que atira a primeira pedra quem nunca ficou nela um pouquinho aí, Exato, exato. né? Então, mas assim, a Porque é gente tem mais que, fácil a gente reclamar, né, Carol? sim, mas o que a Já pessoa tem tem que, aquela estabilidade. isso, e assim, e a gente fica se arrumando justificativas Sim.
para poder falar assim, não, tadinho de mim, não dá mesmo não, já tô um pouco mais velha, que empresa que vai me querer? Ah, não sei o quê, não sei o quê. Não, gente, não façam isso, sabe? Os tempos são outros, como a gente está dizendo aqui nessa live o tempo inteiro, os 40 são os novos 20 anos, então dá tempo. Se você está infeliz onde você trabalha, se você está infeliz com o seu ofício, se você gosta de fazer outra coisa, como eu disse, não mete o louco e sai derrubando tudo e amanhã eu vou fazer. Não, não é isso que a gente está pregando aqui. A gente quer que você faça isso com responsabilidade. Começa a Sim. pesquisar, começa a pensar, a refletir mais sobre isso. Pede a opinião de pessoas que você sabe que gostam de você, que querem o seu bem. Mas, por favor, não vai atrás de muita gente medrosa, não, porque essas pessoas também, às vezes, podem te colocar algum medo que você não vai tomar coragem. Isso é Vá atrás de verdade. alguém sensato, alguém que você sabe que costuma tomar boas decisões, né? Que vai saber separar as coisas. Ora, principalmente ora, ore muito, peça direção a Deus, entenda os recados de Deus, porque Deus fala com a gente através de circunstâncias, de pessoas. Faça um Uhum. organograma, um planejamento para você se desligar de onde você está e começar um novo ofício ou começar a procurar um novo lugar. Não é tarde. Não é tarde. Os tempos são outros. Igual eu falei, eu tenho 41, então, assim, os novos 20 mesmo, porque 20 anos atrás, eu com 21 anos, saindo da faculdade, era outra. A realidade era outra. Naquela Sim. época, uma pessoa com 40 anos realmente já era meio velha mesmo, assim, para faculdade. Hoje, pessoas com 40 anos entrando na faculdade. Então, É assim, isso aí. isso dá até 50, vergonha na 60 gente. também. É isso. Dá até vergonha na gente desistir da vida já na metade do caminho. Uhum. Não, você vai ter mais uns 40 anos de vida aí, pelo menos. Você vai passar 40 anos infeliz. Sabe, sem ter pelo menos tentado. Tem que tentar, gente. Tem que tentar. Né? Então, assim, é o recado assim, que eu queria deixar assim, com a minha. Eu não sou exemplo para nada nessa vida, gente, mas assim, é o meu testemunho, é aquilo que eu estou vivendo. E cada dia mais eu tenho certeza de que esse é só o começo. Tempos Uhum. atrás eu também pensava, nossa, gente, mas eu já tô, tem mais de 35, sabe? Eu não vou saber fazer isso. A gente aprende. A gente Verdade. aprende. Né? Carol, mas não parece assim que depois que a gente passa dos 40 vira um gatilho na gente? Sim, Não sei dizer o sim. que que é, Eu, mas eu, assim, vou, ó, eu te confesso que eu pode tinha falar. medo. Eu tinha medo. Dos Falava, nossa, 40? na hora que entrar 40, na hora que entra nos 90, não sai mais, É. né? 40, 50, Aham, 60, 70, 80. sim. Mas assim, parece que vira um gatilho no sentido assim que a gente, eu não sei se é porque, óbvio, a gente está mais próximo da morte, isso é, né, cada ano vai ser, Sim. mas assim, que a gente tem que correr atrás mesmo do tempo. A gente Sim. tem que fazer, parece que se torna uma motivação ainda maior para a gente buscar, Parece né, aquela sensação de eternidade até os 40, ela é maior do que de do agora que em depois. diante. É, Porque então que a gente até pela precisa própria fazer. maturidade, a gente toma consciência. A tendência agora é só nos aproximarmos realmente né, do último dia da gente. A gente não sabe o que vai É, ser. Né? Então a sim. gente toma essa decisão Então não de dá, viver bem é, e de não é bem esperar, isso, não né? dá De pra não gente ficar viver esperando infeliz, mais. Ah, exato. vou esperar mais uns 2 anos aqui para ver Não, se esse emprego é o que eu quero mesmo. Não tem tempo, gente. O tempo é hoje, é agora. Tome a decisão de, tipo exatamente. assim, de pelo menos começar a pensar sobre isso, sabe? De mudar, Mas tem que. Tudo tem um ponto de partida. Quando é que vocês vão fazer isso, né? Uhum. Então, assim, se tem alguém aqui que está passando por essa situação, se está É isso faltando aí. motivação, se está faltando motivação ou alguma esperança ou algum exemplo, estão aqui, ó, 2 exemplos Sim, que deu de pessoas. certo. E a gente É, recomenda isso, e isso muito. né? Gente, eu sou outra pessoa hoje, Lilian, já assim, superada a Também. depressão. E aquela fase ruim mesmo, assim, sabe, de escassez financeira mesmo, gente, foi muito difícil. Lógico, Uhum. e assim, ainda tem a ajuda dos meus pais, eu não pago aluguel, moro com eles, minha mãe falou, você só sai daqui casada. Porque você não vai tirar meu neto daqui, não. Xodózinho dela, sabe? Ela fala, você pode Ih, até ir, mas aí você não leva o João ele Antônio. fica.
Se acha dona dele, né? Ela tá aqui assistindo. Se acha dona dele, vamos ver se ela vai se pronunciar aí. Aí eu falava, não, sem ele eu não saio daqui de jeito nenhum, né? Então ficam os dois, né? Ué. E assim, acabou que hoje eu vejo, né, Lina, até nisso os propósitos de Deus, né? O papai dele tem essa situação que ele tá. Então, assim, é um apoio para ela também, né? Porque pensa ela sozinha, ela é cheia de problema nas veias e tal, assim, inclusive deu uma piorada agora, ela vai fazer uns procedimentos, porque por causa do peso dele, né, gente, ele precisa de ajuda para praticamente tudo. Então, é bom que eu e o João Antônio estejamos aqui para ajudá-la, né? Então, tudo na vida da gente tem propósito. Às vezes a gente não enxerga na hora, né? Mas as tudo coisas vai se encaixam. Sim, Exatamente. sim, com certeza. Exatamente. Com certeza. A gente precisa aprender a ler os sinais. Exato. Né? Exato. Eu acho que isso também, depois dos 40, maturidade, é um tipo de maturidade, sim, né? Sim. Que a gente consegue enxergar os detalhes melhor e viver melhor. Exato. E assim, com base nisso, a gente tomar as nossas decisões. Eu vi também. Exatamente. Outra coisa, Lilian, que a gente pode falar para as pessoas, é que eu vi uma pessoa, uma live essa semana, foi uma sequência de lives também, desse de gestão financeira, e ela trouxe convidadas, né? Que também passaram por isso e despontaram, e assim, como é que elas chegaram onde chegaram? Uma das convidadas disse uma coisa muito legal, muito importante, que eu acho que vale para qualquer tipo de negócio, de empreendimento e de emprego que a pessoa tenha. Quando a gente coloca foco em determinada coisa, quando a gente põe energia naquela coisa, aquilo cresce. Sim. Então, se você quer que cresça, se você quer despontar, se você quer melhorar, ponha energia. E a gente, com 40 anos, a gente tem mais facilidade de... A gente sabe mais o que a gente quer. Né? A gente não está naquela, igual você falou, né? A gente é muito intempestivo quando a gente tem 20 anos. Uhum. Você toma decisões meio assim, no susto, você não tem maturidade. Você quer tudo, mas você não quer nada. Isso, você quer as coisas para ontem, você é imediatista, você quer resultados rápidos, você não tem paciência. Uhum. E a paciência é uma virtude que a gente vai aprendendo com o tempo a adquirir. Não é da noite para o dia e tal. Então, com a facilidade que a gente tem agora com 40 de tomar uma decisão dessa, de mudar radicalmente, dar uma guinada na vida, de fazer uma cambalhota aí, uma girada de 180 graus, é essa. Porque você vai ter a seu favor a sua maturidade. Uhum. Você vai ter um poder de concentração, de decisão muito maior do que quando você tinha 20. E a questão do foco que você falou. Sim. Porque quando a gente tem 20, você olha para 500 coisas ao mesmo tempo. Com 40, você sabe o que você quer e você olha aquilo lá, você gasta a sua energia naquilo. Por isso que dá certo. Isso. É isso que faz crescer. Né? Então, gente, o 40 é novo 20 mesmo. E não tem essa. Nossa, Lilian, hoje eu tenho, assim, eu vejo... Por isso que eu te falei antes. Eu olho para trás e falo, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Mas eu acho que é por isso que a gente não tinha essa maturidade, porque não ia prestar. Não, e aliás, a gente é o que a gente é hoje com base nas decisões acertadas e nos erros também que a gente cometeu, né? A nossa bagagem, a nossa experiência não viria sem ter passado por tudo isso. Tem isso. Mas o bom é que hoje a comunicação está tão acessível para todo mundo que tem um celular tem acesso a conteúdos maravilhosos, gratuitos, de gente que pode contar de experiências que tempos atrás, gente, como é que a gente comunicava? Na minha época eu já até tinha internet e tal, né? Com 20 anos já tinha internet, mas era internet de escada, gente. Nossa, que dia que a gente imaginava que ia ter um Instagram com live, que eu falando com alguém de São Paulo, ao vivo, um monte de gente assistindo, apenas com um celular. Era cada um de equipamento. Então, assim, vamos utilizar tudo que a gente tem a nosso favor. A gente tem muita gente que passa conteúdos muito bacanas. A gente pode gastar o nosso tempo na internet de maneira inteligente. Uhum. Você tá com um desejo no coração, tá aí chamegando mesmo, tá assim, sabe, pegando fogo. Coloca energia, coloca foco. Pega a sua maturidade, investe nisso, sabe? Antes de tomar a decisão final. Planeje. Não precisa ser um susto também, não é isso que a gente está falando aqui. Mais uma vez. Que é a questão da maturidade. Você consegue se organizar, se planejar, você vai estudar para ver se é isso mesmo, prós, contras, vale a pena, não vale. É isso que faz a diferença, você não vai agir no impulso. Com certeza. E é por isso que 40 é o novo 20.
Porque tem Ai, estamos muito bem. muito mais prós do que contras, né, Lilian? Com certeza. Lilian, eu com 36, quando eu comecei, né, a Carolas, que dia que eu imaginava que eu ia fazer o que eu faço hoje? Eu comecei com bolo no pote. Naquela mentalidade, nossa, eu com 36 anos, né? O povo já está há vários anos no mercado, não tem espaço mais, está saturado. Não, gente, tem espaço para todo mundo. Eu e nenhuma colega minha consegue atender todos os habitantes aqui de Anápolis. Então tem espaço para todo mundo. E a gente, se a gente tiver energia, colocar energia no lugar certo, colocar foco, a gente aprende. Sim. Hoje eu faço bolos decorados. Falta muito chão para mim ainda. Tem muito chão ainda para mim, mas assim, eu já sou orgulhosa com o que eu conquistei até aqui. O Arlen tá falando aqui. Que é uma amiga que eu acabei de olhar aqui. Hoje já tem quase 70. Mas se eu pudesse voltar no tempo, não queria ter 20, queria ter 40. Viu? É a fase mais gostosa da vida. A gente já tem maturidade e ainda tem pique. É isso aí mesmo. Arlen, ela disse tudo. Você definiu tudo. Pique, sonho e objetivos mais claros. Perfeito, Arline. Perfeito. Nossa, que testemunho, bem né? Isso. Tá Definiu tudo que a gente queria. Mais uma pessoa para poder reforçar aquilo que a gente está falando aqui agora. Gente, 40 é o novo 20. Se você tem 20, aproveite e aprenda com quem tem 40. Já se programe para chegar lá, né? Porque, igual eu falei, assim, com tudo que a gente tem aprendido na internet, assim, a vantagem dessa nova geração agora é, às vezes, não cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Sim. E se a gente com 40 está chegando bem, essas pessoas da nova geração podem chegar muito melhor ainda. Sim. Não é? Com certeza. Então, assim, aproveitem a juventude, mas e queiram mais sabedoria, né? Invistam nisso para poder chegar na nossa idade melhor do que a gente ainda. Melhor ainda. Ó, eu tenho 42 e amo a minha vida. Isso é realmente um testemunho. Pixonho, eu aqui, nossa, Opa, adoro. Que lindo depoimento. Novo 20 de maturidade, é isso aí. A Paula, minha amiga querida também, que me estimula muito, que me ajuda muito. A Paula Suzane, ela é minha colega de profissão. Tá falando aqui que tá chegando nos 40 e vamos que vamos. É isso aí. Juliana Santino. Vai ver, gente, tanta gente querida. A Kelly tem 41 também. A Kelly tá falando aqui, ó, que ela era professora de faculdade. Ela teve um aluno com 81 anos de idade. Olha isso. Olha que maravilha. Você não fica com vergonha aí, não, de você que tá assistindo a gente, que tá achando que tá velho, que não tem 35, chance 40. mais. Uma pessoa com 81 anos estava enfrentando uma sala de aula cheia de adolescente enjoado. É isso aí. Que hoje em dia estão entrando todos muito cedo. Cheio de gente novinha. E ali, ó. É isso aí, gente. Não tem essa, não. Não tem idade. Não tem idade, gente. Acho que é o que a gente podia falar, né, Carol? Isso. É isso aí. Não tem idade. Não tem idade. Gente, só uma coisa para comentar aqui. Só pra gente, né, falar. Outro dia eu conversando com a Carol de noite, né, que a gente conversa quase todo dia, né, Carol? Tem assunto, né? A gente conversando, negócio de série e tal. E aí minha filha assim, com quem que você tá conversando? Porque eu comecei a falar, nossa, quem que era tal fulano de tal do Grey's Anatomy? Quem que era não sei quem, não sei quem? E minha filha, mas com quem que você tá conversando? Eu falei, com a Carol. Ela, tá. Aí outro dia a gente conversando de novo... Outro dia a gente conversando de novo de série, eu falei, olha, Isabelle, minha filha, né? Olha, a Carol falou um negócio do crush. Ela falou assim, nossa, você devia ser igual a Carol. A Carol é tão legal. Olha lá, tá vendo? Falando de crush igual ela. Eu tenho um crush em cada série que eu assisto, eu tenho um. E eu tava comentando com a Lilian que eles, assim, apesar da fisionomia não ter semelhança de nenhum com o outro, eles têm a mesma personalidade. Aí eu falei, assistam a série, vocês vão descobrir que personalidade que é essa. Mas um que é muito conhecido, que todo mundo... Não é série, né, mas é filme. É o Tony Stark, do Homem de Ferro. Aquela personalidade dele, gente, é a que eu vejo no Harvey Specter, de Suits. É a que eu vejo no Negan, do The Walking Dead. É a que eu vejo no Mark Sloan, do... Grey's Anatomy, é que eu vejo no Duke também, do Bridgerton, Vossa Graça. Né? É a Vossa Graça. Bridgerton. Gente, a Vossa Graça é o meu estilo físico, aquilo é o que eu gosto, né? Mas assim, a personalidade Vossa Graça.
Ele é lindíssimo, gente. E a gente, você vê, a gente tem 40 anos e a gente tem crush nas séries. Tá vendo? A gente A agora, gente né? tem. É o novo Só não 20. pode roubar uma da outra, né? Que a Não. gente tava falando. Eu falei, tira o olho, porque ele é meu. Aham. Só vossa graça é dividido, né? A Paula tá falando que tem ciúme de mim. Ela tem Ai, ciúme de mim, mas ela fica me fazendo ciúme, que ela fica chamando que a minha irmã, ela fala assim, a minha amiga veio aqui hoje, que é a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha tem mania, Lilian, de chegar nos é. lugares e falar assim, olha o constrangimento que ela causa nas pessoas. Quem que você acha que é a mais nova? Que Ai, entre nós duas, ela é a mais velha, mas aí ela não tem filho, então ela é toda conservadinha, né? Aí ela fala, quem você acha que é a mais nova? E a Paula pega no meu pé agora. Aquela sua irmã que é mais nova, mas que é mais velha, que é minha amiga, ela veio aqui hoje. Aí como eu sou ciumenta também, sabe? Ela fica falando assim para poder me passar ciúme. A minha amiga veio aqui hoje, ela mora no mesmo bairro que a Paula tem um ateliê de doces, sabe? Ela é a fica, que fica você nessa buscou agora. biscoito, não Isso, é? da mandioquinha. Ah, eu lembro dessa história Tá do vendo? biscoito. A Lilian me assiste de verdade, gente. Façam assim Assisto, também. gente. Eu A faço Lilian, isso. Eu vi a esse Lilian, stories tadinha, seu falando isso. eu fico fazendo a Lilian sofrer lá de longe com. Ela fala, meu Falo, igual Deus. A Lilian fala que o dia do eu não forno. tenho bolo recheado, não. Eu tenho recheio bolado, né, Lilian? Gente, porque o bolo da Carol, eu falei que já nunca vi bolo desse jeito. Igual o dia que você colocou lá do seu forno assistindo, né? TV que você assiste. Eu falei, gente, é melhor que Big Brother. Você fica lá 24 horas vendo aquelas maravilhas. Eu falei, gente, melhor coisa que tem. Eu judio um pouquinho, mas é uma judiação com amor, viu, Judia. Lilian? Eu falei que eu vou Eu ter que já ir te pra Goiás só falei. pra comer seu bolo. Já te falei, é só você vir que aí você pode escolher o bolo que você quer que eu faça pra você. Vou, gente, porque olha, e essa torta, a última que você tá fazendo, das camadinhas, assim, gente, o que que é Nossa, aquilo? essa A faz que você corta em sucesso. 8. Isso, faz Nossa, sucesso. Gente, eu não fazia. Com 36 anos eu não fazia essa torta. E que tenho 41 agora eu faço. Então, assim, eu tenho gente, olha provas e isso. provas de que a gente pode ir melhorando, que a gente pode fazer coisas novas e legais, apesar da idade ir avançando. Sempre é tempo de aprender. Isso aí. Eu não aprendi no início do Carolas, eu aprendi recente. Até uma amiga querida minha também que me ensinou. Gente, eu sou cheia de amigas maravilhosas, assim, que me apoiam, que me incentivam, que me ensinam. E se eu sou quem eu sou hoje, eu devo muito, assim, abaixo de Deus, eu devo muito a essas amigas. Ah, e tem uma pessoa me irritando aqui, a Juliana Santina, Olha, alguém colocou alguma falando, pergunta. É isso que eu falando, a subi aqui Lara é pra ver mais qual que era a velha? pergunta. Juliana, deixa de ser cara de pau. Você sabe que a Lara é mais velha. Tá vendo? Pra me irritar. Olha esse povo gostoso. Olha esse Olha, mas povo esses dias eu gostoso. saí com a minha irmã, aí minha Hum. irmã também tem essa mania, sabe, de querer aparentar, só que ela é mais nova do que eu, ela tem 40. Ah. E a gente tava num café esses dias, e aí papo vai, papo vem e tal, porque minha mãe também tem 70. E aí ela falou, nossa, mas sua mãe tem 70, não parece e tal. E aí minha irmã falou assim, quantos anos você acha que eu tenho? Eu tenho 40, minha irmã falou, né? Uhum. Aí ela falou, e ela, minha irmã, quantos anos você acha que ela tem? Aí a moça ainda olhou e falou assim, olha, se você tem 40, ela tem 35. Falei, nossa, pronto, ganhei o dia, ela ficou louca da vida. Ela queria jogar um tipo assim, né? Colocar você bem mais Sim. velha. Eu falei, Dançou. pronto, tá bom, ganhei o dia, 35 tá ótimo. Gente do céu. Essas pestinhas Nessa que a coisa de gente irmã, ama, né? Essas pestinhas que a coisas gente de irmã. ama. É coisa de irmã. Coisa de É. irmã. Mas é isso. Carol, olha, acho que o tempo nosso está dando aqui. Eu estou Uhum. muito feliz mesmo de Eu ter conversado com também. você hoje. Eu É aquele também. bate-papo assim, né? Igual a gente fica conversando à noite série de, né, de bolo, de Sim! Vai tudo. sobre um monte de Foi, assuntos, não é, é? bate-papo mais descontraído, assim, né? Mas é porque Mas assim, para o novo 20 é assim mesmo, né, Lili? A é gente é isso aí, dinâmica. gente. A gente é dinâmica, É, a gente lê sobre tudo, a gente fala sobre tudo, não é? exatamente, exatamente. E falar que a gente vai ter que marcar outra live, você sabe, né? É, sei. Quando você puder, a gente já vai Vamos, com marcar outra. certeza. Vai ser um prazer muito grande. É uma honra muito grande. Sou muito grata a Deus, Lilian, pela vida da Edi que trouxe Da você. Edi. Foi com a Edilane que eu te conheci e você foi um grande presente de 2020. Você é uma pessoa que tem abençoado vidas e abençoou a minha. Então, só gratidão a Deus mesmo. E a Edilane e a você por essa grande oportunidade, a gente poder falar um pouco, né? E de tentar Sim. motivar e incentivar outras pessoas
que às vezes estão passando por aquilo que eu, pelo menos, passei, que foi de tristeza, de muita depressão, de incertezas. Gente, porque a vida é isso mesmo, é matar um leão por dia. E não é só com você isso não, é com todo mundo, a gente passa por isso mesmo. Mas existe luz no fim do túnel. Então, acho importante a gente tratar sobre esse assunto, especialmente para as mulheres que estão com essa idade, que acham que já acabou tudo, que está tudo caindo. Não, gente. Não. Agora é que está começando. Vamos lembrar do testemunho da Arline aí, né? Tenho 70 e se eu pudesse voltar, não voltaria para 20, voltaria para 40. Vocês estão vendo? Aí. Só corrobora aquilo que a gente falou aqui durante a live toda. E outra, com 40 a gente fica mais autoconfiante. Sim. Né? Aquela autoconfiança que a gente não tinha com 20. E que não depende de aparência. Então, porque a nossa autoconfiança aí não tá está atrelada à aparência. Não. A nossa segurança vem do que a gente é, não do que a gente aparenta ser. É isso aí, que melhora muito, né? Sim, então, assim, a intenção dessas lives que eu tenho feito para as mulheres é isso, da gente ter esse bate-papo mais descontraído, de temas que são relevantes para as mulheres, né? E para a gente poder levar que seja uma esperança, uma motivação, um agir para as mulheres, para a gente não ficar parada. Então é um encontro que a gente tem assim de amigas, um bate-papo para a gente aprender uma com a outra. Porque, né, junta a sua bagagem com a minha, de alguém que falou aqui. Gente, isso não tem preço. Né? A gente agrega muito na nossa vida. E de gente de verdade, né, Lilian? Que não Exato. Ninguém, não é aquela pessoa que ficou famosa e que é um meteoro, que é um ponto fora da curva. Não, a gente é vida normal, vida difícil mesmo, vida de gente comum. Conta os perrengues, tudo. Isso. Exato. Né? Gente como a gente. É gente como a gente, é isso mesmo. Né? E eu queria então, só uma licença para agradecer todo mundo, Lilian, também, que muitas clientes minhas, muitas amigas minhas e amigas que chegaram para minha vida através das minhas irmãs, da minha mãe, pessoas da minha igreja, né? Você tem o nome de algumas aqui. Muito obrigada por cada um, pelas seguidoras da Lilian também, que a maioria eu não conheço pelo avatar aqui, mas obrigada por esse tempo que vocês passaram com a gente. Obrigada pelos comentários, obrigada pelos depoimentos de vocês aí. Foi um tempo muito gostoso. Eu espero que isso tenha servido para vocês realmente se motivarem e pelo menos começarem a refletir sobre o assunto. Exatamente. Eu também agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Foi muito bom a interação de todo mundo, né? Foi um bate-papo mesmo, uma roda de amigas batendo papo, né? Sim. Foi bem legal. E só para falar que segunda-feira que vem tem outra live e a gente vai conversar sobre ego. Uau. Que vai ser um tema muito bom também. Então, assim, quem estiver por aqui, sim, vai ser a questão do ego, que a gente está vendo muito isso, o superego das pessoas hoje em dia, a questão até das redes sociais, se não tem curtida, o ego já, né, para onde que vai? A pessoa começa a se deprimir já, né? Justo, então... E a gente vai conversar com a Mari, ela é neurocientista também, já esteve aqui comigo em outras lives, então assim, vai ser muito bom. Isso! Ela é maravilhosa também. Ela também foi indicação da Edi, olha. Gente, quando é indicação da Edi, podem assistir as lives, que assim, não tem como ser ruim, né? Não tem como ser ruim. Muito obrigada. Então, assim, brigadão a todo mundo que estava aqui com a gente. E eu fico esperando vocês semana que vem, viu, gente? Boa semana para todo mundo. Boa semana. Carol, brigadão, viu? Obrigada também, Lívia. Obrigada. Um abraço Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.